Vendido para o Strasbourg da França, Gabriel Mack, meio atacante do Grêmio e pretendido por vários clubes importantes da Europa, além de Cauã Prates, jogador de lateral esquerdo revelado na base do Cruzeiro e que tem sido utilizado até em algumas partidas do time de cima, pode jogar como lateral esquerdo e também como zagueiro. Só para registrar que no ano passado, esse mesmo jornal The Guardian havia feito uma lista com os 60 jovens mais interessantes do mundo e havia colocado Estevão, ainda no Palmeiras, Mastantuono, ainda jogador do River Plate, e Lamine Yamal, jogador do Barcelona. O resto da história todo mundo já conhece, os três arrebentaram ao longo da temporada. Pois é, amigos, vimos aí esse vídeo, né, que é o Ver Raposo, né, e vamos dar sequência no vídeo falando depois agora sobre boatos de Gerson no Cruzeiro e também sobre o clássico, né, que vai acontecer amanhã. Pois é, mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. Vou falar também do jogo do Fabrício Bruno e o que eu tenho a pensar sobre isso. Mas antes, como eu disse, deixe like, comente, compartilhe e, se possível, hype. Que Gerson interessa a Raposa. Confesso que desde o princípio achei meio estranho, não tem sido a política de investimentos nova do Pedro Lourenço contratar jogadores mais veteranos, especialmente com cifras astronômicas. O Zenit já deixou bem claro que até topa negociar o Gerson, mas pede 25 milhões de euros. Na última janela de transferências, o Cruzeiro investiu pesado em jogadores jovens, a única exceção Luiz Sinisterra, 26 anos de idade, contratado por 11 milhões de euros. Qual seria a lógica de 6 meses depois adquirir um atleta 2 anos mais velho e por 14 milhões de euros a mais? De qualquer forma, consultei uma fonte cruzeirense que afirmou que o Gerson não faz parte dos planos. O Gerson vai ter dificuldade de se recolocar no futebol brasileiro, especialmente por conta desse investimento de 25 milhões de euros. Ele chegou a dar uma cavada no Palmeiras nos últimos dias, curtindo o comentário de um torcedor alviverde, pedindo para que a Leila Pereira o contratasse. Esse torcedor disse que inclusive buscaria o Gerson no aeroporto. Só há chance de qualquer negociação envolvendo Gerson e Palmeiras acontecer se o Zenit também colocar ou topar colocar jogadores no negócio. Eventualmente o Riquelme Felipe, atleta da base do Palmeiras, que já foi alvo do Zenit, poderia ser uma alternativa. Sobre Raposa e Gerson, a informação que eu tenho nesse momento é de que não cabe nenhum investimento desse tamanho, de 25 milhões de euros, nem por um jogador mais veterano. Você pode reparar que quase todos os últimos reforços do Cruzeiro são bem jovens. A gente pode lembrar do Cauã, do Arroio, entre outros. A ideia é garantir jogadores com ganho esportivo dentro de campo e vendas futuras. Pois é, né, o primeiro vídeo, né, o Fabrício Bruno estreou, né, jogou na seleção hoje, né, e fez uma partida, cometeu uma falha grave, assim como o Hugo também cometeu uma falha grave. Mas acredite, só a falha do Fabrício Bruno que vai durar a semana. A do Hugo vai ser esquecida rapidinho. Por quê? O Fabrício não joga no eixo Rio-São Paulo, né? Então eles vão crucificá-lo. E falhas acontecem, o cara escorregou, o goleiro pichotou com a mão, mas o escorregão dele foi mais fatal. Faz parte do futebol. Tem também, né, o Cauã, né, que está entre os 60 melhores promessas do futebol mundial, o Cauã Prates, lateral. É verdade, um baita no lateral mesmo, já joga como titular às vezes e é tão bom quanto o Kaique, né? E vou falar mais, o Cauã Prates, Batistella, esses meninos, e esse outro Cauã que chegou agora, o Moraes, esses meninos vão deixar uma fortuna, e o Caio Jorge, deixar uma fortuna nos cofres do Cruzeiro, vai deixar. Porque são muito bons e não tem como. E tem também o Nezer, que também vai deixar uma fortuna no cofre do Cruzeiro. São muito bons, são jovens, né? Agora, sobre a contratação do Gerson, gente, é claro que isso não vai acontecer, né? Na minha opinião. Por quê? O Cruzeiro não tem dinheiro? Não, não é isso. Não está no perfil do Cruzeiro. O perfil do Cruzeiro, a partir de agora, é contratar jogador jovem, 26, 25 anos, 24, 20. O Cruzeiro não vai contratar um jogador quase chegando a 30. Não vai. Para o ano que vem não vai fazer isso. Não consigo enxergar o Cruzeiro fazendo isso. O perfil do Cruzeiro é outro. Então, quer fazer uma gestão acessível a dar retorno para o time. Esse que é o perfil, né? E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, né? Tem o Neisser, né, que está aí, que está chegando, que já está aí, todo mundo de olho nele. Esses meninos que eu citei agora aí. E tem mais lá, tem muito mais. Agora, sobre o clássico de amanhã, né? Fabrício,
faz um transporte igual Jornada nas Estrelas, teletransporta, chega aqui na toca e joga amanhã, porque eu quero você aqui. Eu queria você aqui no Cruzeiro, não queria você aí no Japão. Eu queria você aqui, né, que você é muito útil pra gente, né? Essa que é a verdade, né? Falha acontece, não vai deixar de ser um bom jogador, um grande jogador por causa disso. Mas pode ter certeza que o eixo de São Paulo vai detonar o cara para prevaricar para outros jogadores da posição lá, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas falar do clássico, né, gente? Será amanhã, vai ser um grande jogo, vai ser um jogo aguerrido demais, né? E apesar do Atlético estar cheio de desfalques, não vai ser um jogo fácil, como nenhum clássico é. Não tem clássico fácil, pelo contrário, são todos disputados até o último minuto. E é assim que vai ser esse também. Aproveito para lembrar que o Cruzeiro vai Raposo, Cruzeiro tem Morrer, vai fazer a transmissão dele, né? E vocês acompanham lá, vê a imagem se vocês quiserem, mas ouça a nossa narração, vai ser boa. E o jogo vai ser lá na Toca 4, né? Em Frangápolis. Espero que o Cruzeiro repita as boas ações e vença. Até porque domingo, né? Domingo tem Flamengo e Palmeiras, um confronto direto aí, cujo empate, né? O Cruzeiro vencendo as suas duas partidas, tanto o Atlético quanto o Fortaleza no domingo, o empate do Palmeiras no Flamengo seria ideal, porque os times não sobem muito e você ganha 5 pontos, né, se eles empatarem e dançar também no outro jogo. Então, assim, é de suma importância, né, que o Cruzeiro vença os seus jogos, vença, né. Recuperar os pontos perdidos fora aqui para o esporte, tem que recuperar, né, então tem que correr atrás e recuperar. Vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil como todo o clássico, mas tem condições sim, né, há condições de vencer e vamos correr atrás disso. Fica aí um baita abraço para vocês, né? Deixe like, comente, compartilhe. E detalhe, né? Antes de encerrar, lembrar, amanhã será o reencontro do Caio Jorge com o gol. O Caio Jorge vai balançar as redes amanhã. Ah, o Cruzeiro vai ganhar fácil? Não estou falando isso, tá? Estou falando que amanhã vai ter gol do Caio Jorge. E se o Gabigol entrar, vai ter gol do Gabigol, né? Agora, quanto o jogo vai ficar, não sei dizer. Vai ser um grande jogo muito difícil. Mas eu acredito piamente que haverá gol do Caio Jorge. Tá? Muito claro que isso vai acontecer, né? Agora, vamos torcer, né? Vamos torcer, né, para que essas previsões dê certo e o Cruzeiro arrebente amanhã. Vai ser tão importante essa vitória quanto comer um sanduíche morrendo de fome. Fui!